Bom dia, crianças. Vamos fechar aqui para ficar melhor. Vamos à correção de matemática? Olha, crianças, fazer cálculo de cabeça, ainda mais com números grandes, parece algo difícil. Não é difícil se a gente prestar atenção nas aulas e se esforçar também estudando. O que acontece? Tem a aula de matemática, aí eu vou explicar um monte de coisa no quadro. Você vai lá, copia a resposta e larga a mão. Se você pega e fala, vou fazer de novo, vou pegar um pedaço à parte, vou tampar a resposta e eu vou fazer a conta de novo. Porque quando eu treino fazendo a conta, eu aprendo. Aí eu compartilho com vocês algo que aconteceu comigo. Quando eu era pequena, da idade de vocês, eu não dava conta de nada. Eu errava muito em matemática, sempre, todos os anos. No quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, eu fiquei de recuperação em matemática, todos os anos. Eu reprovei no quarto ano e eu fiquei de recuperação todos os anos em matemática até o nono ano, o que é hoje nono ano, né? Daí eu fui para o ensino médio. Minha época chamava segundo grau. Eu fui para o ensino médio e no ensino médio começou a destravar, não sei nem porquê, acho que foi a misericórdia de Deus, do tanto que eu sofria. Não era a falta de estudar, é realmente a dificuldade de compreender. Vamos lá? Cálculo mental não se aprende em uma única aula, 2 aulas. Cálculo mental é uma prática, é algo que a gente faz no dia a dia. A gente tenta acertar uma conta antes de fazer a conta. Isso você já está treinando cálculo mental, tá certo? Mamãe e papai vai no mercado, leva você tenta somar na cabeça alguns itens. Você soma ali, se for uma compra bem pequena, você vai somando de cabeça, olha o preço e vai somando de cabeça. E chega no caixa, você descobre se você errou muito, ou se você errou só um pouquinho, ou se você acertou, ok? Então vamos à correção do dia, página 38 e 39, estamos falando de cálculo mental. Vamos ver aí na questão número 1. Bom, está aqui a questão número 1 e eu coloquei como que eu pensei. Veja como Carlos e Lídia calcularam mentalmente o resultado de 2.400 mais 1.900. O Carlos, bom, vamos ver se vocês entendem. Gente, se não entender ainda, tranquilo, mas não deixe de assistir a aula, não. Não pausa o vídeo, copia a resposta e depois segue, não. Presta atenção. Carlos, ele pensou o cálculo 2.400 mais 1.900 da seguinte forma. Ele pensou o seguinte, eu vou somar 100 aos 1.900 e vou transformar ele em 2.000. Se eu pensar o número em 2.000, vai ficar mais fácil de eu pensar 2.400 mais 2.000, porque aí eu vou somar as unidades de milhar. Tá vendo a importância de aprender? Quando eu somo aqui, ó, as unidades de milhar, vai dar 2.000 mais 2.000. Isso é fácil pensar na cabeça. 2 mais 2. 2.000 mais 2.000 dá 4.000. E eu mantenho o 400. 4.400. Opa, mas lembra que eu somei 100 para arredondar para 2.000? Então agora eu preciso tirar. Agora, sinceramente, tirar 100 de 400 é fácil. Eu tenho 400, 4 centenas, eu vou tirar uma, vai me sobrar 3. Então 4.400 menos os 100, 4.300. O Carlos não fez isso no papel, crianças, não tem lógica. Se você tem papel e caneta, você faz a conta direta. Mas se você não tem papel e caneta, nós estamos usando a nossa cabeça para fazer o cálculo. E não é todas as crianças nem adultos que conseguem calcular unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, de cabeça. Então, às vezes, a gente precisa criar estratégias. Então, isso daqui está acontecendo dentro da cabeça. Soma 100, tira 100. A Lídia pensou diferente.
Ela pensou o número 2.400 assim, 2.000 mais 400. E ela pensou o número 1.900 assim, 1.000 mais 900. Então, ela vai somar a unidade de milhar e ela vai somar as centenas. E depois ela junta tudo. Se ela somar 2.000 mais 1.000, é fácil. 2.000 mais 1.000, 3.000. Se ela somar 4 centenas mais 9 centenas, ou seja, 400 mais 900, também é fácil, porque ela pode somar o 4 mais o 9. 4 mais 9, 13. Aí ela mantém o zero. 1.300. Ficou fácil agora? Se ela pensar 3.000 mais 1.000, dá 4.000. Ela mantém os 300. Não é difícil você fazer cálculo de cabeça quando você, primeiro, exercita e, segundo, quando você estuda. Na número 1, diz assim: agora calcule o resultado 5.800 mais 2.700 e depois explique a um colega. Ai, vocês são meus colegas, eu vou contar para vocês. Vocês que me mandaram já me contaram, agora eu vou contar para vocês. Como que eu cheguei nesse resultado? 8.500. Eu pensei da seguinte forma. Eu pensei como a Lídia. Para mim é a forma mais fácil de pensar. Quando eu decomponho o número, e essa decomposição não é da forma que a gente faz toda vez. É uma decomposição diferenciada. Eu vou decompor na forma que for mais fácil para mim. Então, eu separei a unidade de milhar das centenas, foi o que eu fiz. Então, veja, eu pensei o número 5.800, 5.000 mais 800. E eu pensei o número 2.700, 2.000 mais 700. Aí, eu somei unidade de milhar e depois centena. Ai, dá vontade de espirrar. Ah, vocês falaram de saúde? Obrigada. Bom, então vamos lá. Não estou com xing-ling. 5.000 mais 2.000 dá 7.000. 8.000 mais 800 mais 700, aí o que eu faço? Eu somo o 8 mais o 7. E para o resultado eu mantenho o zero. Então, 8 mais 7 dá 15. Eu aumento os dois zeros, dá 1.500. Então, agora eu penso 7.000 mais 1.500. Então, eu vou somar as unidades de milhar de novo. 7.000 mais 1.000, 8.000. Aí, eu desço 500. Foi assim, na minha cabeça, que eu pensei este resultado. E aí, tá acompanhando ou tá tenso? Número 2. Observe a ilustração e depois resolva o problema. Então, tem uma ilustração, tem um caminhão escrito 3.300 quilos e um caminhão escrito 5.800 quilos. Os dois caminhões têm de atravessar um rio em uma balsa que suporta 9.000 quilos. O que é uma balsa? Uma balsa é como se fosse um navio mais fino, tá? Ele estaciona ali na beirada do rio, aí o caminhão sobe. Aí ele vai navegando devagar, sobe caminhão, carro, pessoas, e aí carrega. Isso acontece, o uso das balsas, quando não existe uma ponte que pode ser atravessado por meio dos veículos, ou se for pequeno até a pé, né? Então, quando não há uma ponte, há essa necessidade de atravessar, usa-se balsas. É muito comum, principalmente na região norte, o uso das balsas, mas em alguns lugares já se encontram pontes que foram construídas que vão ajudar essa travessia. Mas quando não há como atravessar por uma ponte, pela falta dela, usa-se balsas. Navega-se prontinho, do jeitinho que o caminhão tá carregadinho, cheinho de coisa, ele dirige, estaciona dentro da balsa, eles travam ali tudo e aí atravessa para o outro lado, tá? Então, já sabendo o que é uma balsa, é normal isso.
Mas aí, os dois caminhões precisam atravessar, mas a balsa, ela só suporta 9.000 quilos. Ou seja, o peso dos dois caminhões não pode passar de 9.000 quilos. E aí, como fazer esse cálculo rapidamente para saber se os dois caminhões vão poder subir? É claro que o dono da balsa tem uma balança, tá, crianças? Mas vamos pensar o seguinte, você tá ali, um caminhoneiro, tem dois caminhoneiros e eles estão ali na fila. E aí não sabe se vai caber os dois caminhões. Enquanto eles aguardam a balsa ir e voltar, eles mesmos resolvem calcular para saber se um deles vai ter que ficar para trás. E aí, como eles fazem? Eles começam a conversar. E aí, quanto tem seu caminhão? Ah, meu caminhão tá com 3.300. Nossa, e o seu? O meu tá com 5.800. Será que vai caber gente lá, os dois na balsa? Não sei, vamos pensar? E aí eles pensam. Os dois caminhões, será possível os dois caminhões atravessarem ao mesmo tempo nessa balsa? Se a gente for pensar o número 3.300 mais 5.800, eu faria o cálculo da mesma forma. Eu calcularia a unidade de milhar primeiro, 3.000 mais 5.000, que vai dar 7.000. Deixa ela guardada os 7.000, se eu tô fazendo na minha cabeça, tá acompanhando? Sobrou os 300 e os 800. Então, eu somo 8 mais 3, que vai dar 11, certo? Dá 11. 1.100. 1.100. Lembra que eu tenho que pôr os dois zeros? Então, vai dar 1.100. 800 mais 300 dá 1.100. Então, eu vou somar esse 1.000 aos 7.000, 8.000. Aos 8.000 que eu tinha somado antes. Então, 8.000 mais 1.000 dá 9.000. Só que deu 9.100. Você lembra que dá 1.100, 800 mais 300? Deu 9.100. É possível os dois caminhões atravessar? É uma balsa, gente, não dá para dar um jeitinho, tá? Se tiver acima do peso, vai afundar. E aí perde não só os caminhões, como tem o risco de perder a própria vida. Então tem que obedecer ao peso. 100 gramas a mais é risco de vida que não vale a pena correr. Então, a resposta é não. Juntos possuem mais de 9.000 quilos. Você ainda pode colocar, juntos possuem 9.100 quilos. Na número 3, leia os dados da tabela ao lado. Então, vocês têm uma tabela. Município de Araguatins, Guaraí, Dianópolis. População aproximada do município de Tocantins em 2017. Quantidades de habitantes. Então, a gente tem Araguatins, 35.000 habitantes, Guaraí, 26.000 habitantes, Dianópolis, 22.000 habitantes. Quantos habitantes há a mais em Araguatins que em Dianópolis? Então, Araguatins tem 35.000 habitantes e Dianópolis, 22.000 habitantes. Como que eu faria o cálculo de cabeça? O meu cálculo de cabeça eu faria as unidades de milhar e depois as dezenas de milhar. Então, 5 menos 2 vai dar 5 menos 2 vai dar 3, então dá 3.000. E 30 menos 20, 30 menos 20 vai dar 10. Então, se eu somar 10.000 mais 3.000, vai dar 13.000 habitantes. Veja só, 13.000 habitantes. Então, essa é a diferença. E na letra B, quantos habitantes há ao todo? Aí agora é uma soma. Então, eu vou ter que somar tudo. Como que eu faria? Eu somaria todas as unidades de milhar primeiro. É uma força que a gente tem que fazer para gravar o que a gente está fazendo. Então, você poderia, por exemplo, arredondar. Mas se eu for explicar esse arredondamento, ele é um pouco longo, então deixa ele para um outro momento. Então, se eu somar aqui a unidade de milhar, 5.000 mais 2, mais 2.000, dá 7.000. 7.000 mais 6.000, dá 13.000. Guarda os 13.000, certo? 30.000 mais 20.000, 50.000. 50.000 mais 20.000, 70.000. Lembra dos 13.000? Então, 70.000 mais 13.000. O que é 13.000? É 10.000 mais 3, não é?
Então, eu vou somar esses 10 mil aos 70 mil e manter os 3 mil. Vai dar 83 mil. Onde ele está? 83 mil habitantes. É confuso mesmo, mas fica tranquilo. Isso é com o tempo. O que não pode é parar de estudar. Na número 4, nós temos aqui. Veja como Marisa e Flávio calcularam o resultado da subtração. 4.300, onde que eu anotei? Eu não anotei. 4.300 menos 2.700. Então, vamos aqui. Tá aqui. 4.300 menos 2.700. Como que a Marisa pensou? A Marisa pensou o seguinte. Eu vou manter os 4.300 e vou arredondar os 2.700 para 3.000. Lembra arredondar? Pois é, foi isso que ela fez. E para fazer isso, ela somou 300. Guarda esses 300. Então, 2.700 mais 3.000 dá 3.000. Mas ela não somou 3.000 aqui. Então, aqui ficou um número desproporcional. Então, por isso que você tem que guardar os 300. 4.300 menos 3.000, agora ficou fácil, porque ela vai diminuir as unidades de milhar. 4.000 menos 3.000. Que ela vai chegar e vai manter o 300. Então, 4 menos 3 dá 1. Mantém os 300, 1.300. Lembra que ela somou 300 aqui? Pois é, ela tem que somar 300 aqui também. Porque as duas contas não podem ser modificadas de forma diferente, certo? Ela modificou a conta, o segundo número, mas não modificou o primeiro número. Ela tem que modificar o segundo número do mesmo jeito. Então, no resultado final, ela precisa acrescentar aquele número que ela acrescentou lá no número do subtraindo. Então, ela vai somar 1.300 mais 300, que vai chegar aos 1.600. Se você armar a conta 4.300 menos 2.700, você vai chegar aos 1.600. Então, esse cálculo de cabeça está correto. Agora, como que o Flávio pensou? O Flávio pensou assim, eu vou decompor. Eu vou decompor o número 2.700 assim, 2.000 mais 400 mais 300. Os 700 ele separou também. Ele fez um grupo de 400 e um grupo de 300. Ele não quis fazer dois grupos iguais. Ele quis fazer um grupo, como era 700, não dá para dividir igualmente em centenas, então ele quis separar assim. Então, como que ele calculou? Ele começou tirando a unidade de milhar. 4.300 menos 2.000, 2.300. 4 menos 2, 2. Então, 4 menos 2, 2, mantém o 300. Isso tudo na cabeça dele. Aí ele pega esses 2.300 e tira 300. Pronto. 2.300 menos 300, 2.000. Agora ele pensou esse 2.000 decomposto. 1.000, 1.000. Então, um dos 1.000, que são 2.000, né? Um dos 1.000 ele deixou reservado, não vai precisar mexer nele. Porque eu preciso tirar só 400, e 400 é menor do que 1.000, então não vai precisar mexer nesse 1.000. Ele mantém esse 1.000, e aí ele faz o cálculo aqui de 1.000 menos 400, que é o mesmo que eu dizer 10 menos 4, tá? Então, 10.000 menos 400 dá 1.600, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, entendeu? Que vai dar 600. Vai dar 600. 600 mais 400, 1.000. Então, vai dar 600. Aí, ele soma 1.000 mais 600, 1.600. Então, ela usou a estratégia de arredondar o número. Ele usou a estratégia de decompor o número. Então, o resultado da forma que os dois pensaram na número 4. Na letra A. Por que Marisa adicionou 300 a 1.300? Porque ela não pode modificar um número sem modificar o outro igualmente. E para a conta dar certo, ela precisou fazer essa organização e no final acrescentar os mesmos 300 que ela havia acrescentado no subtraindo. Por que Flávio subtraiu 300 e depois 400? Porque ele decompôs o número 2.700. Por causa disso. Na letra B, você efetuaria uma subtração de um modo diferente?
Então, quem fez aí me mandou. Alguns colocaram assim que faria do modo direto. Fica correto também, se você dá conta de fazer de cabeça 4.300 menos 2.700, da forma que a gente faz no papel, também tá tranquilo. O importante é você chegar no resultado correto. Na número 5, olha, a número 5 tem um gráfico parecido com esse. Isso daqui é a produção de bicicletas. Então, aqui as quantidades que vão sendo marcadas do crescimento dessa produção. Aqui os meses do ano, janeiro, fevereiro e março, que está sendo analisado. E aqui são as produções dentro de cada mês. Então, veja, eu tive em janeiro 1.300 bicicletas sendo produzidas, em fevereiro 1.500 e em março 2.100. Aí vem a pergunta: quantas bicicletas foram produzidas em fevereiro a mais que janeiro? A gente está vendo que fevereiro foi mais. Então, beleza. A unidade de milhar são iguais, então eu posso tirar as duas, certo? Porque eu quero saber a mais, eu faço uma conta de menos. Então, eu posso subtrair aqui 1.000 menos 1.000, beleza. Sobrou 500 menos 300, fácil, 500 menos 300, 200, pronto. 200 bicicletas. Entendeu? Letra B. Quantas bicicletas foram produzidas em março a mais que janeiro? Aí complica um pouquinho. Janeiro deu 1.300 e março deu 2.100. Aí eu posso pensar aqui. 1.300 para chegar em 2.000, falta quanto? 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Dá 700. Cada dedinho desse aqui eu tô contando 100 em 100, dá 700. Só que deu 2.100, então eu aumento mais um, dá 800. Foi de cabeça, tá vendo? 800 bicicletas a mais. Quantas bicicletas foram produzidas nesse trimestre? Trimestre é o conjunto de 3 meses, ó. 1, 2, 3. Quantas foram produzidas nesse trimestre? É uma conta simples. Eu vou somar, eu vou começar somando pela centena. Aliás, vou começar pela unidade de milhar. 2.000 mais 1.000, 3.000. 3.000 mais 1.000, 4.000. Deixa os 4.000 guardados aí numa pastinha. 100 mais 500, 600. 600 mais 300, 900. Quanto que ficou guardado? 4.000. 4.900. Então, quando os números estão mais redondos, crianças, é mais fácil de pensar. Número 6. Veja como Regina calculou mentalmente o resultado de uma subtração. Descubra a subtração que Regina realizou e elabore em seu caderno um problema que possa ser resolvido por meio dessa subtração. Então, primeiro eu subtraí 3.000 de um número, de um número qualquer, ela subtraiu 3.000. Depois ela subtraiu 400. Depois, então, ela subtraiu 300. E ela chegou ao resultado 1.700. Você tem que descobrir qual é o cálculo, quais são os números que ela está subtraindo. Veja que ela subtraiu 3.000. Peraí. Melhor assim, né? Então, veja que Regina, primeiro, subtraiu, ela tirou 3.000. Depois ela tirou 400, depois ela tirou 300, chegando ao resultado de 1.600. Qual é a conta que ela estava fazendo? Qual é o número de quem ela estava tirando esses valores? Simples. Se você somar esses valores mais esse, você vai descobrir um número, certo? Então, veja, o resultado foi 1.700. Esse foi o resultado. Então, quanto que ela subtraiu? Esse aqui, 3.000 mais 400 mais 300. Vamos fazer de cabeça? 4 mais 3, 7. Mantém os 3.000. 3.700 era o número que ela estava subtraindo. Mas qual era o número maior? De onde ela subtraiu? Eu vou somar esse valor a esse, porque esse foi o resultado da subtração.
Então, 3.700, vamos fazer uma continha aqui, ó. 3.700 mais 1.700, certo? De cabeça também. Vamos somar aqui só as unidades, ó. A unidade milhar, 3.000 mais 1.000, que dá 4.000. 3.000 mais 1.000 dá 4.000. Mas tem 700 aqui e aqui. Vamos somar esses dois? Ó. 700 mais 700. 7 mais 7, 14. Então, eu tenho 14 mais 2 zeros. Dá 1.400. Então, 4.000 mais 1.400. 5.400. Pronto. A conta dela era essa. 5.400 menos 3.700. Isso vai dar 1.700? Vamos descobrir? 400 e 700. 700 é maior que o 400. Vou mudar a cor aqui. Veja, eu vou pegar os 5.000 mais, vou fazer aquela mesma forma que eu uso. E vou pegar aqui os 3.000 mais 700. Não, aqui eu vou ratear para ficar mais fácil para mim. 700 eu posso fazer em dois grupos. Por exemplo, eu posso fazer 400 mais 300. Então, o que eu estou fazendo aqui? Decomposição. Estou decompondo o número para ajudar a minha conta da cabeça. Vocês estão tendo o privilégio de ver meu cérebro por dentro, tá bom? Ele é um quadro branco cheio de canetões coloridos. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, aqui, ó, as unidades de milhar. 5.000 menos 3.000. 5 menos 3 dá 2.000, ok? Agora, a unidade de milhar. 400 menos 400 dá 0. Sobra 300. Certo? Perdão que aqui não é mais, não. Aqui é menos. Menos 300, certo? Certo, professora. Então, agora eu vou pensar aqui. Eu tenho 2.000. Para tirar 300, que é menos que 1.000. Então, eu vou guardar 1.000. Vou deixar ele guardado. E vou somar ele com a subtração aqui, ó. Lembra do outro 1.000 que sobrou? 1.000 menos 300. É o mesmo que 10 menos 3, ó. 10 menos 3. Então, 1.000 menos 3. 300 para chegar em 1.000. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Que dá 700. R$1.700. Tá vendo? Então, nossa, tia, mas é muita conta. Na cabeça não é. Dentro da cabeça as coisas funcionam de uma forma diferente, certo? O nosso pensamento tem um caminho diferente de fazer as coisas. Mas quando a gente vai escrever, aí a gente usa estratégias diferentes. Por exemplo, essa daqui, ó. Se eu tô no papel, eu vou fazer o processo mais rápido. Por quê? Não tem necessidade. Ó, 14 menos 7, 7. 4 menos 3, 1. 1.700. Isso daqui, crianças, esse caminho que a gente percorre é cálculo mental, que nos tira de muito sufoco, certo? E aí, você tinha que elaborar uma conta. Quem me mandou as fotos, eu estou fazendo a correção
e qualquer coisa eu mando um retorno para você. A sua próxima atividade. No livro, sua próxima atividade no livro são as páginas 40 e 41, arredondamentos, aproximações e estimativas. Então, vocês vão fazer esses cálculos, aproximação e estimativa. Então, o que é aproximação? Eu já expliquei para vocês. Aproximação é quando eu acerto a conta, mas eu não acerto tudo certinho. Eu chego perto. Eu chego perto do número. Eu chego perto da estratégia. Eu aproximo. Eu cheguei perto. Então, sempre há aqueles jogos. Tem um pote cheio de bolinhas. Então, sem abrir o pote, só olhando por fora, quantas bolinhas tem no pote? Então, você pode chegar perto. Ou, na correção, eu vou mostrar para vocês isso. E a estimativa é um planejamento, é uma preparação. A estimativa é quando você pensa assim, quantas coisas, estimativa de tempo. Quanto tempo eu vou gastar fazendo as tarefas da página 40 e 41? Ah, eu vou gastar a tarde inteira. Você vai gastar a tarde inteira ou a manhã inteira se você parar 50 vezes para ir no banheiro, 30 vezes para beber água, 10 vezes para reclamar que tá com fome, que tá cansado, com o braço doendo, mais 30 vezes para apontar um lápis desnecessariamente e mais o resto para reclamar que você não tá aguentando isso mais. Aí você vai gastar às vezes até o dia inteiro. Agora uma estimativa mais real. Olha, para fazer as 2 páginas sozinho, eu acho que assim, eu vou gastar uma média, mais ou menos 1 hora. 1 hora, sem considerar que eu vou parar para ir ao banheiro, beber água, dar uma alongada. Isso é estimativa. Aí você marca o tempo. Marca o tempo. Quando você terminar a tarefa, confere. Você gastou 1 hora, 60 minutos, 2 horas, 40 minutos, menos de 1 hora? Como que foi? Então, a estimativa é quando a gente planeja, faz um planejamento de algo ou de uma quantidade. E aí, se fica perto daquele número, você acertou a estimativa. Se fica muito longe do que você pensou, você errou feio a sua estimativa. Então, é mais ou menos isso, tá bom? Então, página 40 e 41. Vocês fazem e me mandam, a correção vai só na quinta-feira, tá bom? Um beijo, a aula de matemática é assim mesmo, um pouco mais longa. Tchau!